Salve Maria! Uma alegria enorme ter as senhoras, os senhores aqui conosco no nosso grupo. Portanto, queríamos trazer esse vídeo a respeito de todo esse aspecto materno da educação e das mães, mas por um prisma específico. Os santos. O que os santos falaram de suas próprias mães? Qual o papel das mães em relação à santidade desses filhos? E como o primeiro santo que queríamos trazer nesse vídeo é São João Bosco, o grande santo fundador dos salesianos, com uma obra imensa, inclusive na própria educação da juventude. Ele, que um dos seus sonhos, que mais são visões do que sonhos propriamente dito, vendo o céu e tendo ali como o seu interlocutor um dos seus filhos espirituais, que era São Domingos Sávio, ele vê uma multidão de pessoas que passam agradecendo, contentes de vê-lo. E ele, não entendendo bem, porque não conhecia todas aquelas pessoas, pergunta a São Domingos Sávio por que este sentimento daquelas pessoas, essa gratidão das pessoas em relação a ele. E São Domingos responde que todas aquelas pessoas se salvaram, seja direta ou indiretamente, por São João Bosco, por causa de sua obra, dos seus sacerdotes. Então, um santo imenso, enorme, que contribuiu para a salvação de tantas almas. E desde a sua infância, ele teve a contribuição da educação de sua mãe, Margarida Uquiena, ou simplesmente a Mamã Margarida, que desde muito novo já foi ensinando a ele o papel dessa vida sobrenatural, mostrando primeiramente que Deus vê tudo, que tudo está sob os olhos de Deus, mostrando assim que a criança deve fazer o que é certo, o que é bom, independente de estar ou não na presença dos pais, porque Deus vê todas as coisas. Ela também, assim, muito séria em educá-lo na questão de uma vida espiritual bem levada. Inclusive, eu trouxe aqui uma das suas frases, uma das frases dela, que ela dizia para São João Bosco, quando ele depois já estava estudando para ser sacerdote. Ela dizia o seguinte: muito bem, porque você sabe, estude o seu latim, aprenda bastante a sua teologia, mas sua mãe sabe mais do que você. Sabe que deve rezar. Quem reza se salva. Inclusive, tem um fato muito interessante a respeito deste aspecto da Mamã Margarida, que um dia, ela vendo já São João Bosco super cansado e preocupada com a vida espiritual dele, ela vai até ele e diz: filho, vamos fazer as orações, porque você está muito cansado, é importante que você reze. E São João Bosco acaba rezando com ela todas as orações. Depois, ele mesmo vai relatar que naquele dia ele já havia feito todas as orações, ele rezou uma segunda vez, comentando que fez aquilo para fazer bem à alma da mãe, porque sabia o quanto ela era preocupada que ele levasse uma vida de oração séria. Essa mãe que educou São João Bosco, que o ensinou toda essa questão da vida espiritual, vai conduzi-lo e inclusive favorecê-lo, ajudá-lo nos oratórios durante todo esse processo em que ele vai educando os jovens. Um dia, conta-se inclusive na história, que ela, já mais idosa, cansada, pensa em voltar para casa, arruma as coisas. São João Bosco vê e vai até ela e diz: olha, mamãe, deixar seu filho, eu até entendo, mas a senhora deixará a ele? E quando ela olha, é o crucifixo. Ela pensa um pouco, desfaz as malas e continua ajudando o seu filho em sua obra. E quando ela entregou sua alma a Deus, São João Bosco, ao contar para os meninos do oratório da morte, do falecimento de sua mãe, diz o seguinte: perdemos nossa mãe, mas estou certo de que ela vai nos ajudar lá do céu. Era uma santa. Veja o quanto São João Bosco tinha claro a santidade da mãe e o quanto ela, enquanto mãe, ajudou a ele a chegar à santidade. Outro caso muito conhecido também é o de Santa Teresinha do Menino Jesus, que teve efetivamente pais santos, canonizados, São Luís e Santa Zélia Martã. E uma santa extraordinária, conhecida, doutora da igreja, que tem mais igrejas dedicadas no mundo do que qualquer outro santo, uma santa do século XIX, tão conhecida, tão amada de todos. Ela, que teve pais tão virtuosos, um dia escrevendo uma carta, diz essa frase que também ficou muito conhecida. Dizia ela: o bom Deus me deu um pai
e uma mãe mais dignos do céu do que da terra. Mas, no livro História de uma Alma, ela conta ali da primeira infância dela, alguns casos que ela vai mostrando as suas imperfeições ou as suas más inclinações, as tendências que ela tinha quando criança. E ela vai mostrar o papel da educação dos seus pais, de sua mãe, para que ela se tornasse a santa que ela foi. Vejamos o que ela diz. Com uma índole desse feitio, estou plenamente convencida que, se não fosse educada por uns pais tão virtuosos, teria sido muito má, com risco talvez da minha condenação eterna. Então, note que Santa Teresinha, essa santaça, doutora da igreja, chega a dizer que teria risco sua própria salvação eterna se ela não tivesse tido a educação de pais virtuosos. Vejam aqui, mães, qual é o papel que as senhoras têm na educação desses filhos. A virtude que as senhoras têm, o quanto isso contribui na educação desses filhos. Um outro caso também de um santo tão conhecido que é São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, um santo extraordinário, com dons extraordinários, tinha um discernimento dos espíritos, assim, extraordinário também. Tantas e tantas vezes, tantos relatos de penitentes que vão se confessar e que ele ajuda dizendo os pecados da pessoa sem ela dizer, ou relembrando um pecado que ela esqueceu, que foi tão santo, que atraiu tantas pessoas para uma cidade tão pequena. Inclusive, um dos relatos que também é muito conhecido, um homem que vai a Ars e depois, quando perguntado o que foi fazer lá em Ars, ele diz: fui ver Deus na alma de um homem de tal santidade que marcou para sempre a história da igreja. E quando já mais velho, falavam para ele da piedade que ele tinha, da santidade, da forma de oração que ele tinha, ele dizia que isso tinha sido algo muito próprio de sua mãe. Olha o que ele dizia. Quando o felicitavam por ter adquirido tão cedo gosto pela oração e pelo altar, respondia com emoção e lágrimas: depois de Deus, devo a minha mãe. Era tão boa. A virtude passa facilmente do coração das mães para o coração dos filhos. Jamais um filho que teve a dita de ter uma boa mãe poderia vê-la ou pensar nela sem chorar. Veja que ele diz claramente que a virtude passa do coração da mãe para o coração do filho. Ou seja, tem um papel todo especial a educação dada pelas mães. E isso marcou a alma dele e levou-o a ser o santo que ele foi. Um último caso, claro, teríamos tantos outros, mas um último caso que queríamos trazer aqui para mostrar esse papel da mãe é o de Santo Agostinho, doutor da igreja, padre da igreja, que tanto nos ensina até hoje com a sua teologia. Nós sabemos os caminhos que ele passou e o quanto uma mãe, Santa Mônica, chorou e rezou para que ele se convertesse. E que inclusive é uma frase conhecida, mas Santo Ambrósio diz que Deus não deixaria de atender e de converter um filho de tantas lágrimas. Então, ela ali, com a sua oração, com a sua vida de santidade, conquistou a alma desse santo que ilumina a igreja. Olha a mãe, o papel que ela tem. E olha o que Santo Agostinho disse de sua mãe. Nas Confissões ele tem alguns pontos que ele trata da mãe, da virtude dela, mas esse trecho específico em que ele trata da mãe, e achei muito bonito, porque mostra muito do papel que as mães devem ter. Diz ele: ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do mundo, seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Vejam que aqui traz um papel muito bonito da maternidade, porque não é só e simplesmente gerar filhos biológicos. Os filhos que nós geramos biologicamente, nós temos um papel de gerá-los para a graça, para a santidade. Ou seja, a mãe tem esse papel de ser duplamente mãe, de gerá-lo biologicamente nesta vida, mas de gerá-lo também para a vida da graça, para a santidade, para a vida sobrenatural. Que graça enorme ter mães assim, e é esse o convite que nós estamos fazendo, para que as senhoras aceitem esse papel de mães que querem e serão as mães dos futuros santos. E que um dia, com a graça de Deus, nós estejamos aqui lendo os relatos
dos seus filhos, dizendo da virtude que as senhoras tiveram para educá-los e de como a santidade deles só foi possível pela educação que as senhoras deram. O próprio Deus, na sua infinita sabedoria, não deixou passar a Sagrada Escritura sem deixar ali alguns elogios à sua própria mãe, chamando-a cheia de graça, dizendo que Deus era com ela e que bendita era aquela mulher entre todas as mulheres, que bendito era o fruto do ventre dela e que todas as gerações deveriam chamá-la de bendita. O próprio Deus louvou a santidade de sua mãe, que um dia nós, com a graça de Deus, vejamos os filhos que Deus nos confiou, podendo louvar e bendizer a boa e santa educação que nós lhes demos. E que um dia vocês, nós que somos pais, mas especialmente vocês que são mães, possam ter a graça de ver os seus filhos santos. É o que nós desejamos nesse mês das mães. Salve Maria!